estou aqui em Araxá, em Conexão Empresarial, e eu pesquei um convidado que eu já admiro há muito tempo. Eu sou fã dele há muitos anos, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto e agora a gente está aqui nesse encontro e eu vou contar, eu não, ele vai contar um pouquinho da história dele. É simplesmente o Modesto Araújo. Quem pisa em Belo Horizonte entende o que significa encontrar uma Araújo a cada esquina, né? Então, Modesto, que alegria estar aqui conversando com você. Eu queria te contar uma coisa. Alegria antes. Toda minha. Uma alegria te encontrar aqui, né? É. Mas antes da gente conversar, eu queria te contar uma coisa que eu não sei se você lembra. Quando você foi para Lápis Raro, para ser atendido pela Lápis, que eu estava lá, e eu lembro que eu participei disso. Da campanha de concorrência, foi uma alegria, né? Eu não sei se eu te contei isso, porque a minha memória está fraca, mas eu vou te contar para a gente não esquecer. Todas as memórias estão fracas por causa do Covid. E também por causa de muita informação. Que a gente, também. Hoje em dia convive com muita informação, né? Mas naquela época, acho que eu te contei isso. Que um dia eu escrevi uma carta para Araújo, dizendo que eu queria trabalhar com a equipe da Araújo, que eu era muito apaixonada pelo marketing. E a Araújo sempre foi uma empresa que me dava muito orgulho de ser mineira. E isso foi, muito tempo atrás. E a coisa só cresceu, continuou crescendo cada vez mais. E eu acho que quando eu chego perto de uma loja Araújo, eu tenho uma sensação de estar em casa, sabe, assim? E aí eu queria que você contasse um pouquinho da história, que se mistura muito com a sua, né? Sim. Conta para quem não sabe nada, para quem desceu no planeta Terra agora, como que é essa história? Como que você conta essa história em 5 minutos, assim? Araújo tem 117 anos. E eu falo que é uma velhinha na adolescência. E essa história de você sentir em casa é a preocupação que a gente tem de fazer com a nossa missão seja encantar e satisfazer as necessidades dos nossos clientes. E para eu satisfazer a necessidade dos nossos clientes, eu tenho que ter o produto. E na hora que eu satisfaço a necessidade, eu tenho o produto, eu resolvi o seu problema e você se acha em casa, quer dizer, poxa, resolvi minha vida aqui, né? E isso é muito interessante. Eu vim para cá, no aeroporto de Confins, tinha um casal que me procurou e falou assim, você está de parabéns. Eu disse, mas por quê? Eu disse, eu queria um ferro de passar roupa. Fui nas lojas americanas, tinha um ferro lá, fuleiro e tal. Eu falei assim, não quero esse não. Eu vou na Araújo. O marido dela falou assim, na Araújo tem ferro de passar roupa, não? Eu falei assim, tem, e eu vou lá. Ela chegou na Araújo, viu lá na prateleira o ferro e o ferro saía até vapor. Gente, ela falou assim, isso é maravilhoso, né? Então, resolve o problema da gente, mas eu não sabia que tinha até ferro de passar roupa. Então, essas coisas fazem com que os nossos clientes cada vez fiquem mais alegres, mais seguros, né? Realizados. Então, é uma maravilha essa empresa. Quantos anos de empresa você tem? A sua história se confunde com a história da Araújo. Ela nasce um pouquinho antes de você. Muito né? antes. Né? Eu fiz administração, fiz pós-graduação em marketing e finanças e pus na minha cabeça que eu não iria verde para Araújo. Queria uma experiência fora. Aí eu fui trabalhar no mercado financeiro. Olha.
Aí trabalhei no mercado financeiro uns 15 anos, passei por distribuidora de valores, passei por banco, passei por financeira e peguei muita experiência. E na hora que eu fui para Araújo, meu pai tinha falecido, meu avô também, questão de 40 e poucos dias um do outro. E meu irmão Eduardo, que você lembra, falou, só que agora você tem que dar um jeito de vir. Tá bom, eu vou. E na hora que eu cheguei na Araújo foi muito bacana, porque aquela experiência, aquela bagagem, eu cheguei à conclusão que toda empresa é igual, os problemas eram os mesmos, apesar de lá... Tem dores das empresas que são universais, né? E apesar de na área financeira tem IOF, no varejo tem ICMS. Então é questão de estudar o ICMS e tal. Quando eu cheguei, tinha 8 lojas, né? E o Eduardo, meu irmão, muito sabiamente, falou assim, aqui, não pega na massa, não. Dá uma rodada geral, sem tempo, para depois você envolver. E isso foi muito bom, porque entrei em todas as áreas, em gestão de estoque, em precificação, em parte comercial, foi excelente. Para ver o tamanho do bicho, né? O bicho que eu ia enfrentar, né? E aí, tive também a importância do Eduardo, que era presidente na época, abrir a empresa e aceitar as sugestões. Essa generosidade é tão importante, né? Muito importante, né? E aos poucos fomos entrosando de tal forma que criou uma sinergia ali maravilhosa. Aí a primeira coisa que eu fiz foi a implantação de um sistema de gestão de estoque. Meu pai falava assim, o nosso capital está na prateleira, nosso capital de giro está na prateleira. Mas ele não sabia como é que tirava da prateleira. Com a gestão de estoque, os estoques reduziram, não houve nenhum problema de ruptura e o caixa começou a crescer. Na hora que o caixa começou a crescer, aí eu comecei a abrir novas lojas. Né? E fomos abrindo, depois criamos um novo centro de distribuição para dar mais um salto, né? E hoje nós já estamos com mais de 320 lojas. Isso é incrível. Estamos em mais de 50 municípios, né? E todas as lojas que você entra, é padronizada, a mesma coisa. Você tem aquela mesma sensação, né? Aquela mesma sensação. E o mais bacana é que os colaboradores, eles brigam comigo, falam assim, pô, tem muito tempo que você não vem aqui, você virou bagunça, não sei, mal bronca, né? Então eu vejo que é muito bacana, porque geralmente, pô, o funcionário está querendo saber do patrão, o patrão vai para... E eu vou lá, chego, faço festa. Está na sua rotina rodar as lojas? Tá, né? Eu faço festa, beijo as meninas todas, né? E isso é tão bacana que tem algumas regionais que uma vez eu cheguei lá pro lado da Cidade Nova, as meninas todas com batom, toda maquiadinha. Eu falei assim, não é possível. Falei com a gerente assim, essas meninas estão muito bonitinhas, elas maqueiam todo dia. Aí ela começou a rir, eu falei, o que você está rindo? Não, é porque você teve antes numa outra loja. Elas já ficaram preparadas para sua Eles ligaram para mim aqui, eu já dei um preparo geral. Eu falei assim, tá bom. Então é sempre isso, né? E eles, você chega, você tem que tirar retrato com a turma, né?
é um carinho. É uma gestão meio parecida um pouco com o comandante Rolim, não é? Exatamente. Bem pessoal, né? Que era tão exatamente. bonito aquilo do comandante Rolim, né? E com muito calor humano, né? Onde as pessoas gostam, né? De um aconchego, de um afago. Isso é muito mineiro, né? Né? Com esse negócio aí de assédio, minha filha... Tem que tomar cuidado, né? Minha filha falou assim, você está muito beijoqueiro, cuidado que você vai sofrer aí algum processo de assédio. Aí eu fiquei mais quietinho e tal. Ela falou, vocês querem saber de uma coisa? Eu não sei agir assim não, eu chego, tenho que beijar as meninas, porque é o presidente da empresa que está chegando. E é um carinho genuíno, né, que você tem. Então, ontem, aqui em Araxá, eu fui visitar as nossas lojas aqui de Araxá. Primeiro que você chega, é um astral assim, todo mundo alegre, todo mundo sorridente, né? Aí você tira retrato, beija as meninas, né? Abraça os homens, né? Falo com eles, não, vocês não merecem beijo, não, só um abraço. E isso aí, na hora que você roda a loja, você enxerga o que está bom, você enxerga o que tem que melhorar. E isso é fundamental, né? Fundamental. Porque aquele defeito, aquele problema que você não... O silencioso que é o mais perigoso. Você não enxerga isso no computador, né? Exatamente. O consumidor não te conta sobre isso, né? Você está falando de filtração. Você tem que ir lá para ver que a parede está estufando. Opa, né? Então, isso é muito importante e isso te gera melhorias, né? Aí, isso eu faço sempre, geralmente eu faço na parte da manhã, e também gosto de ir até o local da prospecção de loja para ver, depois dos estudos de prospecção e de viabilidade, para ver como é que está aquele ponto. Eles falam que meu nariz é grande, tanto cheirar ponto comercial. Né? Mas é isso, quer dizer, é uma empresa linda, uma empresa maravilhosa, uma empresa que a gente tem que ter orgulho, né? Que você falou de nariz aí, você respira Araújo quanto tempo do seu dia? O dia todo? Eu respiro Araújo o dia todo. E você dorme feliz? Muito. Porque não é dinheiro só. Nós estamos falando de algo muito maior. Nós estamos falando de realização, né? Quer dizer, nós temos 10 mil funcionários. 10 mil funcionários, se cada um tiver 3 dependentes, nós estamos falando de 30 mil pessoas. É uma cidade. Pois né? É por isso que eu perguntei se você dorme tranquilo. Porque a cidade, você tem que entregar, né? Você tem que confiar e falar, beleza, deu certo, está continuando dando certo, vai dar pepino amanhã mesmo, mas vamos lá, né? Então, a gente leva a turma para viajar, para ver em outros países o que está existindo. Veio uma turma agora, estiveram agora em Lisboa e Porto, para ver um sistema lá que nós já temos implantado, mas já implantamos há muito tempo, de gestão de Kaizen, né? Que é uma metodologia chinesa, né, de aumento de produtividade e também de escala de loja, né? E ali a turma foi e viram o que pode ser melhorado aqui e tal coisa. Todo ano a gente vai para algum país. A Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Redes de Drogarias, na qual atualmente eu sou até o presidente lá. Sim. A gente faz missões internacionais todo ano, né? E vai visitar a loja, já fomos em vários lugares, Estados Unidos foram várias vezes, né?
E na hora que você chega lá, você tem uma ideia, duas, três, tá bom. Volta e implanta aquelas. Sim. Então nós implantamos. Não adianta ter ideia e não implantar também, né? E não tem muita não, porque mais ou menos as coisas são iguais. Mas, por exemplo, a metodologia do drugstore, de você ter loja de conveniência, né? Isso foi uma novidade no Brasil, que Araújo trouxe, né? É verdade, trouxe dos Estados Unidos, né? Como drive-thru, que você compra de dentro do carro, né? E na época da pandemia, que o pessoal ficava com medo de entrar na loja, os drugstores bombaram e continuaram, né? O drive-thru é para resolver seu problema, né? Então você tem ali desde molho de tomate, macarrão, a ferra de passar roupa. Eu que sou mãe solo, que fiquei viúva, grávida do meu filho de 16 anos, eu sei a importância de um negócio desse. Né? Porque às vezes você põe o filho ali no carrinho, dentro do carro e vai resolver, né? Eu cheguei numa loja uma vez, nós temos meia calça preta. A cliente virou para mim e falou assim, aqui, mas eu não uso preta, eu uso marrom. A preta é para quebrar seu galho. Claro. Pronto. Se você quer marrom, vai lá na loja de nalho, lá na loja de meia, né? Mas eu tenho que ter. Então, não é sair comprando todas as cores, não. Compra uma cor. É pensar numa eventual necessidade. Uma eventual necessidade, eu quero seu galho. Você usa marrom, mas vai dar para usar preta aqui. Né? Só hoje. Né? Então, é sempre colocando o cliente em primeiro lugar, no centro das decisões. Conta um pouquinho da história da Araújo ter feito o primeiro serviço de delivery do Brasil. Essa não é uma história. A história de entregar em casa foi um pioneirismo da Araújo, né? Acho que isso foi em 63, tem 60 anos, né? Meu pai falava muito o seguinte, que ele queria ter uma loja em cada esquina. Mas ele não tinha capital de giro para abrir uma loja em cada esquina. E o delivery era uma forma de estar presente assim, né? Aí meu pai era Antônio Martins de Araújo, junto com o publicitário da Alfa Publicidade, não sei se você lembra, o Carlos Maciel. Os dois bolaram o Drogatel, que era o serviço de entrega a domicílio da Araújo, né? E naquela época começou com a frota de 3 Fuscas, e a coisa foi crescendo até chegar a 30 Fuscas. Olha que incrível. Né? Mas o trânsito também, antes a gente gastava meia hora para entregar, e depois começou a aumentar o tempo de entrega, por causa que o trânsito também começou a ficar mais complicado, a ficar mais complicado e tal. Aí nós passamos para motoqueiro, para moto. Né? E o Drogatel foi um sucesso, foi o primeiro delivery do Brasil, né? E era um sucesso também, né? O pioneirismo, né? E isso fez com que Araújo o Drogatel popularizou muito a Araújo. E de alguma forma disseminou mais ainda a marca, né? Sim, com certeza, né? Pulverizou a marca. Pulverizou a marca, né? E depois o esquema de publicidade era muito bem feito e o Carlos Maciel era uma cabeça. Quando um homem foi descer na Lua pela primeira vez, 1969. Deu um problema na Apollo. Né? Sim. Lembra disso? Houston, we've got a problem, né? Tem até um filme. E aí, ninguém queria patrocinar a descida do homem à Lua, porque podia ser que ia dar ruim.
Aí o Maciel negociou com a Globo, né? E conseguiu um preço maravilhoso. E fez um filme de desenho animado. Não e acredito. Desenho animado era à mão, e uma página, depois da outra página, Sim, e depois sim. fazia o desenho animado, né? Não tinha computador, Era não. lindo aquele jeito de fazer desenho animado, até romântico, né? E aí ele fez um desenho animado que a nave desce na Lua e aí ele começa a soltar um SOS, aí chega o Fusquinha do Drogatel, com licença, tem que fazer uma entrega. Aí ele vai lá, faz o curativo nos astronautas e tal, e sai correndo, né? Isso foi um show na parte de comunicação e tal. E depois vieram outros filmes de futebol, o filme Chapeuzinho Vermelho, que o Drogatel chegou lá e tirou a avó de dentro Que ótimo, da gente. barriga Engraçado do lobo. como a comunicação é importante nesse processo, né? Interessantíssimo, né? E é interessante que você conta, porque de uma certa forma, essa chegada da Araújo à Lua é o que você está promovendo, né? Sim. Isso deve ser muito gostoso de olhar e falar, Muito. nossa, que desenho bonito, né? Não, e isso atrai também a atenção das crianças. Então você já faz uma construção, né, do cliente de amanhã. É verdade. Né? Então, Vou te contar uma história engraçada. Em 2021, eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais para falar uma coisa sobre o Fábio Porchat, que tinha feito uma piada de mau gosto falando de uma mulher de 57 anos. E eu fiz uma conversa com ele, bem calma, bem tranquila, era um vídeo de 11 minutos. E ele falava muito sobre essa questão do etarismo, né? De que a gente tem que olhar para o envelhecimento com um olhar melhor e tal. E aí o vídeo, ele viralizou, porque na verdade ele estava falando de uma dor que era de muitas pessoas. E o meu termômetro foi, eu moro atrás de uma Araújo, eu moro na Praça Nova York, tem uma Araújo ali no Uruguai. Eu estava indo a pé para Araújo, no dia seguinte, uma velhinha me parou na rua e falou, Cris Guerra, é você que fez aquele vídeo? E ela estava indo para Araújo também. Então foi muito interessante, porque ali era o termômetro de como o vídeo tinha chegado a várias pessoas. Sim. Porque Araújo é um território, né, de muitas pessoas diferentes, inclusive de muitas pessoas idosas. Com né? certeza. Foi muito legal, assim, foi o termômetro. E eu ir na Araújo, aí a pessoa me reconheceu, não, é um lugar que a gente sabe que tem uma representatividade muito grande, né? Sim. No dia a dia de Belo Horizonte também. Né? E a gente preocupa de não ter degrau na loja, Sim. de ter todo o acesso, né? Pro cliente, né? E tem lojas que o cliente tem alguma necessidade especial, a gente coloca cadeira de roda lá para eles rodar, em vez de ficar rodando com bengala. Porque todos estamos caminhando para lá, isso é muito necessário, né? Então, é aquele negócio, sempre pensando, como é que eu vou resolver a vida do meu cliente? Como é que eu vou encantá-lo? Né? E, por outro lado, todo menino que chega ganha um pirulito. Tem aquele carrinho. Tem o carrinho pequenininho, né? Clientes Araújo em treinamento, né? Aquilo foi numa cidade, num país aí que eu vi aquilo, falei assim, espera aí, ué. Isso é muito aqui, bom, né? E depois é muito interessante que o próprio varejo vai copiando, né? Já tem outras lojas com sem isso. dúvida, né? As ideias caem no mundo, né? Mas eu falo muito que varejo é detalhe. Sim. Né? E você tem que estar sempre inovando, sempre criando, e sempre tentar ser o pioneiro, né? E eu acho que isso que cria o diferencial. Sim. Né? Quando eu comecei o drugstore, eu coloquei numa prateleira lá, tinha leite longa-vida. Aí o farmacêutico da loja
passou e falou assim, não estou vendo. Senhor, o que você não está vendo? Leite. Você vender leite em farmácia? Eu falei assim, o que tem? Você não vende leite em pó? Estou vendendo leite no lugar vida. Não concordo. Eu falei assim, aqui, eu vou te levar nos Estados Unidos. Não é só leite que eles vendem lá, não. Eles vendem banana e maçã. Banana e maçã serve para intestino, serve para estômago. Você vai ver isso lá. Eu vou tirar um retrato seu lá. Não é só remédio que resolve o problema. Não é, não. Né? Aí fui numa outra loja. O gerente falou para mim assim, estão me pedindo lâmpada. Leite, eles já sabem que tem, mas está faltando lâmpada. Eu falei, o que você fez? Eu liguei para a área de compras e a menina lá falou que nós não somos loja elétrica, não. Lâmpada é na loja elétrica, nós somos drogaria. Eu falei assim, esse povo não está sabendo nada. Amplia a visão, né? Vamos ampliar a visão. Aí, nós estávamos naquela época de paridade do dólar com o real, sei lá, a moeda da época era 1 para 1. Aí eu criei uma missão, nós titulamos Drugstore for USA. E montei um esquema com a Universidade da Flórida, em Gainesville. E esse esquema foi o seguinte, essa missão foi levamos 52 funcionários, né, gerentes, farmacêuticos, foi pessoal de publicidade, pessoal de marketing. E a gente ia visitar, de manhã a gente visitava lojas, não só drogarias, mas como outras lojas também, né? Como a Target e outras, centro de distribuição. Sim. Foi no centro de distribuição do Walgreens. Era um centro de distribuição de mais de 100 mil metros quadrados. E o pessoal estava... nós tínhamos um centro de distribuição muito menorzinho e tal, e os caras tudo achando que nosso centro de distribuição era maravilhoso, né? Aí levei eles lá e tal, aí a bola baixou, né? E à tarde a gente ia para a Universidade da Flórida, discutir o que a gente tinha visto de manhã, né? Com os professores lá e tal. E teve um professor que falou um negócio muito bacana, que no varejo a gente tem que criar diferenciais competitivos, sustentáveis. Então, na hora que você põe preço lá, R$10, ele não é sustentável, porque eu ponho 9,50. Acabou a sustentabilidade, né? Então, diferencial sustentável estacionamento, drive-thru, drugstore, mix. Uma série de coisas que você sabe que você vai encontrar ali, né? Exatamente. Você sabe que não tem esse mix de coisas em outros lugares, né? E caso... Você fica mal acostumado, maravilhoso. Mal acostuma. E caso a concorrência copia, demora a copiar, né? Porque, por exemplo, você vai copiar um drive-thru, você tem que ter um local próprio para aquilo. Uma infraestrutura, né? Exato. Você vai criar um drugstore, você tem que ter um mix de conveniência e tal. Então, diferencial competitivo sustentável. E isso aí nos trouxe, nos moldou a sempre procurar diferenciais competitivos sustentáveis. Sim. Que isso também foi um sucesso da Araújo. Bom, a gente já está, infelizmente, já está encerrando o nosso tempo, olha mas só. Não pode, Cris. Pode, muita história para contar.
ué, a velhinha aqui é bem velhinha. Pode perguntar a sua idade? Eu tenho 52, quase 53. Aqui no meu programa a gente pergunta a idade. Uai, eu tenho 70. Maravilhoso, né? Mas gostaria de ter 50. Não, mas tá muito jovem, que tem muita dava coisa. para fazer muita coisa. Mas vai fazer muita coisa ainda. Se Deus quiser. Você tem a família trabalhando junto com você, né? Tem. Isso é complicado, é difícil, é bom? Qual que é a palavra que você dá para isso aí? De ter a família juntos trabalhando? Tem a Silvia, a Silvinha. Tem a Silvia, tenho o Bruno, o Toninho, que são sobrinhos, né? Eu acho que isso aí tem que haver uma vontade genuína, né? Eles têm que entender, né, que aquilo é deles, né? E tem que, a primeira coisa, tem que ser um negócio que não vem discórdia, não tem... se você tem algum problema, assenta com o outro e discute aí, resolve sua vida, né? Então, tem um negocinho que chama harmonia, tem que ter harmonia de pensamento, né? Tem que ter humildade, né? Eu estou errado. Em todas as direções, né? Todas as duas, né? Eu estou errado, me desculpa essa aí e tal. E os outros acionistas têm que entender que a empresa só cabe um de cada casa, né? Porque senão não cabe todo mundo, não, certo? Então eles têm que entender quem vai ser acionista, né? E gestor, e quem vai ser só acionista. Sim. Então esse gestor, ele tem que entender também que esse gestor, ele tem um salário para ser gestor, diretor, e tem que ter, e vai ter o dividendo igual o seu, né? Então, desde a hora que a turma entenda isso, né? E desde a hora que você gere essa empresa para dar resultado, não tem problema nenhum. Eu não sei se você não der resultado, o que acontece. Né? Mas isso obriga a gente cada vez mais a ter resultado com a gestão. Deve dar um orgulho danado, porque eu acho que o empresário mineiro muitas vezes é considerado muito tacanho. E a gente não vê isso na Araújo. Araújo é uma empresa mineira que dá um orgulho na gente. Sim. Ela é arrojada, ela é ousada, ela é inovadora, né? Então, a gente não tem que ficar acreditando nesses rótulos, né? Não, você vê, eles foram lá para Portugal, que eu te contei, né? Eles foram visitar uma drogaria lá em Portugal. E a drogaria tinha drive-thru. E aí eles perguntaram assim, mas a gente também tem... da onde que vocês tiraram a ideia e tal? Eles falaram assim, tem uma drogaria lá em Belo Horizonte, lá no Brasil, que tem drugstore. Era a gente. Incrível, né? Mas só que a gente tem sinalização, drugstore, entrada, saída, tem opção de coisa. Infelizmente, lá não tinha nada. É porque o português ele é um pouco diferente o jeito dele pensar, né? Assim, ele pensa mas eu acho que não é só português, não. Varejo é detalhe. Então, você tem que copiar, você tem que ter ali o radar ligado, né? Tudo. Se a ideia cai no mundo, ela é do mundo, né? É do mundo, mas cada vez tem que ser melhor, né? Então, agora, semana passada, nós ganhamos um prêmio do Mercado Comum, top of mind. Quer dizer, de todas as entrevistas feitas, 68,7% das entrevistas
foi citado Araújo espontaneamente. Isso é incrível, né? Incrível. Não teve nenhuma outra marca com tanta citação igual a Araújo. Então você vê que é uma responsabilidade muito grande, né? E isso foi feito por toda a equipe de colaboradores, equipe da diretoria, equipe de todo mundo. Tem convenção anual? Tem convenção de vendas. Encontra todo mundo e tal. Tem convenção de vendas, então é muito interessante. Ali a gente faz algumas palestras, principalmente motivadoras, trabalhando com palestras motivacionais e também algumas palestras mostrando alguma coisinha que tem que melhorar. Todo ano tem, é muito bacana. Muito legal. Eu queria ficar conversando com você. Acho que a gente vai ter que desligar a câmera e continuar conversando. Vamos embora. Obrigada, querido. De nada. Parabéns. Obrigado, Uma alegria Cris. te encontrar aqui, você contar um pouquinho da história pra gente, que é tão especial para todos nós. Agora, eu espero que você não esqueça nunca. O quê? A qualquer hora do dia ou da noite, tem sempre um Araújo perto de você. Perto de você. E Araújo tem. Obrigada, querido. Obrigado. Modesto Araújo. Ainda tem esse nome, gente. Facilita tudo. Modesto, né? É maravilhoso.